E aí, gente, estou aqui com mais um desafio do desenho, desta vez desenhando a personagem Medo do filme Divertidamente 2 e trago para você mais um convite, venha desenhar, vamos falar sobre nossas emoções, vamos desafiar a nós mesmos, né, a crescer em conhecimento, em autoanálise, saber sobre nossos limites e também a crescer, né? A aprender a desenvolver novas habilidades. Vamos desenhar? Estou aqui com a minha canetinha, desenhando essa personagem pela primeira vez, me colocando neste lugar de experimentar novos personagens e ir até o final do desenho sem apagar, né? Por isso que eu uso a canetinha, para poder não ficar preso naquela parte assim, a linha saiu diferente, então vou apagar, e a pessoa acaba permanecendo naquele estado de medo de desenhar. Olha que engraçado, né? O desenho dá medo, e é sobre esse sentimento que hoje eu vou falar. Sabia que o medo, ele é importante para preservar a nossa segurança? Sim, o medo, se não fosse ele, nós faríamos coisas que seriam prejudiciais, poderiam nos colocar em situações de perigo, mas por ter esse medo, nós acabamos tendo cautela em fazer as coisas. Por isso que é muito necessário a gente ter esse sentimento, né? Essa emoção, porque o medo vai trabalhar diretamente com o nosso comportamento, com a nossa ação, com as nossas atitudes. Pensa bem, quando uma criança está crescendo, a gente fala assim, nossa, aquela criança não tem medo, é corajosa, faz de tudo. Só que é um perigo quando a gente encontra crianças que não têm medo. Adolescentes, a gente fala assim, adolescente é perigoso porque também não tem medo. Faz cada coisa porque eles acabam se arriscando mais, não se preocupam com aquela parte de o que pode dar de errado ou que pode ser prejudicial, né, à própria saúde, ao seu bem-estar e ao do outro. Por isso que é importante a gente falar dessa emoção, que ela traz segurança. Só que tem aquele medo exagerado, que a pessoa fica em estado de alerta, pensando que sempre pode acontecer algo de errado. Aí já não é saudável, aí já virou uma coisa que temos que trabalhar, porque senão vai bloquear a pessoa, ela vai ficar sempre em estado amedrontada e acaba deixando com que ela não se desenvolva. E acaba sobrecarregando a mente, né? O corpo fica tenso, fica trêmulo, sempre por conta desse estado. Mas nós temos que sempre pensar o seguinte: por que eu tenho medo? Eu vou falar sobre mim mesma, gente. Quando eu era criança, eu era a pessoa mais medrosa do mundo. Jamais eu poderia dormir sozinha, luz apagada, nunca que eu iria ficar num ambiente escuro. Eu tinha muito medo porque eu fantasiava. Então, o medo é um lugar da imaginação também, da fantasia. A gente tem que tomar muito cuidado de, né, não entrar nesse estado de criatividade de coisas ruins, daquilo que acaba sendo um bloqueador pra gente, né? Então, muitas crianças acabam sendo criadas, né, num estado de medo, porque é uma troca que os pais acham que será melhor. Eu tenho que colocar medo na minha criança para dar limite para ela, porque senão ela vai e faz coisas que não serão saudáveis. Não vai ali não, porque ali tem o velho do saco. Embaixo da cama tem não sei o quê. Até aquelas musiquinhas que a gente cantava de cantigas de criança, né, para dormir, boi, 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 boi da cara preta. Tudo isso é um modo de assustar uma criança para que deixe ela amedrontada, para que ela não venha fazer coisas, né, e que acaba sendo um lugar de troca com os pais. Os pais acabam colocando medo. Eu era essa criança medrosa, cresci, até que comecei
a desafiar a mim mesma a fazer coisas que eu tinha medo, né? De andar sozinha, ir para a escola sozinha. Então, a gente vai vencendo algumas barreiras. Então, o crescimento vai fazendo com que a gente crie mais coragem e vença alguns obstáculos, né? Então, o que você tem medo hoje que você fala, eu não consigo fazer isso sozinha? Dirigir. Eu tive muito medo de dirigir. Hoje não, hoje eu já dirijo, viajo para vários lugares. Mas tudo isso é um desafio. O que está te bloqueando ainda? Será que você está dando ainda muita razão para a sua fantasia e deixando de fazer coisas que poderia ser produtiva, poderia ser libertador para você? O que te dá medo? Eu tenho medo de tal coisa. Vamos enfrentar? Daí a primeira coisa para enfrentar o medo é perguntar: esse medo que eu estou sentindo tem razão? Tem motivo para eu sentir esse medo? Se não, é uma coisa minha fantasiosa. Não, mas esse medo que eu tenho foi por conta de um trauma que eu vivenciei, passei por tal coisa e assim acabei ficando desse jeito. Eu também já tive medo por conta de um trauma. Eu tinha muito medo de cavalo. E aí, gente, eu não podia andar na rua e ter um cavalo parado. E aí acontecia que eu travava, eu não conseguia passar perto. Até dirigindo, eu já parei o carro com medo do cavalo. Era uma coisa insana, sabe? E aí então eu comecei a desafiar a mim mesma a parar com esse medo. E até que um dia, numa chácara, na mesma chácara que eu tive... Por que eu tinha esse medo? Eu não falei. Eu tinha esse medo porque um cavalo na chácara de um tio meu se soltou e veio para cima de mim. Eu levei um coice desse cavalo. Então ficou aquele medo imenso que eu não podia nem olhar para um cavalo. Só que daí chegou o dia de libertação. Consegui vencer esse medo, consegui, uma pessoa muito carinhosa, acabou levando, eu me aproximando do cavalo. Ele levou um cavalo que era bem mansinho, e então ele fez todo um trabalho comigo para eu perder o medo de cavalo e foi libertador. E você, quer se libertar de algum medo que você tem? O que está te travando? A gente tem que falar mais sobre isso, porque muitas das vezes esse medo inconsciente, a gente tem que dar nome, a gente tem que falar o porquê, a gente tem que pesquisar a história desse medo que está te bloqueando de você sair, de você fazer algo mais para você mesma. Então, tudo isso é autoconhecimento. Vamos se conhecer mais? Vamos se colocar neste lugar de eu me permito a desbloquear tudo isso que está me paralisando? Então, deixo para você esse desafio, tá bom? Comente aqui comigo do que você quer falar mais. Então, compartilhe, deixe seu like e até o próximo desafio. Um abraço, tchau, tchau.